Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o apresentador Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais uma matéria exclusiva para vocês. Pessoal, nessa matéria de hoje eu quero aqui trazer para vocês mais um escândalo no meio gospel, dentro desse sistema religioso corrompido e podre que estamos vivendo nos últimos tempos. E dessa vez envolve a Igreja Assembleia de Deus de Missões, lá de Campo Grande, Mato Grosso, envolvendo aí o pastor Douglas Alves Mandu, que está sendo aí acusado de estupro de vulnerável a uma menor de 15 anos. Exatamente isso, pessoal. Esse pastor aí que era funcionário da prefeitura lá de Campo Grande, que também foi aí, afastado aí, dos seus trabalhos da prefeitura. E aí nós vamos ver essa matéria então com exclusividade para vocês, tá bom? Mas antes aí de nós entrarmos aí na matéria, já quero pedir para você que é novo aqui no canal, que está chegando agora, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Também ative aí o sininho de notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. Também deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você vai estar não somente ajudando o canal a crescer, mas também vai estar aí ajudando outras pessoas a manterem informada diante de tantos escândalos que estão acontecendo dentro das igrejas evangélicas, principalmente aí, as Assembleias de Deus, escândalos e mais escândalos envolvendo aí essa denominação. É impressionante, pessoal. E assim, pessoal, é muito importante vocês fazerem esse processinho que eu passei para vocês, para realmente ajudar grandemente o nosso canal, porque é através da sua inscrição, do seu compartilhamento, do seu comentário, do seu like, que o YouTube vai entender que os conteúdos estão sendo aí de grande avalia para vocês, um informativo muito bom para vocês, para o conhecimento de vocês, e assim ele vai também estar divulgando esse conteúdo para mais pessoas, divulgando aí o nosso trabalho. E assim, pessoal, esse é um trabalho aqui que realmente dá muito trabalho, realmente é trabalhoso. Temos que pesquisar a matéria, analisar certinho, editar vídeo e preparar para fazer o vídeo, enfim, sabe, toma muito tempo da gente. Eu não estou aqui reclamando, tá bom, pessoal? Estou aqui somente comentando com vocês sobre as dificuldades que nós temos para continuar com esse trabalho aqui, e por isso da importância de vocês colaborar com nós aí, com esse processo de inscrição, de like, de comentário, de compartilhamento. Isso é muito importante. Eu tenho visto aqui, nos dois canais meus aqui, que eu tenho recebido bastante visualizações até em vários vídeos, em bastante vídeos, realmente tem vindo bastante visualizações. Porém, diante das visualizações que está acontecendo aqui, eu tenho visto aqui na estatística que a maioria não são inscritos no canal. Isso realmente acaba entristecendo um pouco a gente, Tem vídeos aí do meu canal Plantão News, A Hora da Verdade, que tem vídeos que tem bem mais de 1000 visualizações. E eu tenho somente 55 inscritos no canal. Então você vê aí a falta até de compreensão de vocês, de ajuda, de apoio de vocês, para que a gente possa manter esse canal em pé, continuar trabalhando firme, trazendo aqui notícias policiais para vocês, investigações, coisas realmente aí que é importante, para o entendimento, o conhecimento de vocês. Então eu peço encarecidamente, esse apoio de todos vocês, tá bom, pessoal? Agora, sem mais delongas, acredito que já até falei um pouquinho demais, vamos aqui então para a nossa matéria.
Pessoal, como vocês estão vendo aí, essa matéria foi publicada aqui, né, no jornal Primeira Página, né, um jornal estadual, né, que é direto lá de Mato Grosso do Sul, tá bom? Então foi publicado aqui nesse jornal. E a matéria é essa: Prefeitura afasta pastor denunciado por estupro em Campo Grande. Crime teria ocorrido na casa do irmão da vítima, que tinha 15 anos na época. Essa matéria aqui foi publicada no dia 3 de março de 2026. Então, publicado agora recentemente, né, pelo jornalista Antônio Bispo. Vamos lá para a matéria. Uma jovem de 21 anos procurou a Polícia Civil para denunciar o pastor Douglas Alves Mandu, de 35, pelo crime de estupro. O suspeito também é coordenador do Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso Edmundo Selniman, CCI Piratininga, mas foi afastado do cargo pela Prefeitura de Campo Grande. Então, pessoal, já vimos aqui, né, de primeira mão, que após aí a denúncia, né, do pastor que tinha aí esse cargo lá na Prefeitura, né, de Mato Grosso, quando então veio à tona aí, né, veio a público, né, melhor dizendo, essa denúncia, esse caso, então o pastor ele foi afastado aí, né, do seu trabalho, né, afastado aí da Prefeitura de Campo Grande, né, de Mato Grosso. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o crime ocorreu em julho de 2019, quando ela possuía 15 anos de idade e passava as férias escolares na casa do irmão. Na ocasião, ela contou que o irmão e a cunhada saíram de casa, deixando-a sozinha na residência. Minutos depois, o pastor apareceu na casa procurando pelo irmão dela, mas foi informado que ele não estava no local. Nesse momento, o homem entrou no imóvel, empurrou o adolescente para um dos quartos e praticou o ato. Após o crime, o autor deixou o local, mas retornou minutos depois com um comprimido para que ela tomasse. A vítima acredita que o medicamento se tratava da pílula do dia seguinte. Pessoal, a primeira coisa que eu já quero deixar aqui para vocês, que eu acredito que muitos, né, que hoje estão presos no sistema religioso, eles podem até se perguntar: mas por que a vítima ela foi denunciar o pastor só depois de 6 anos, né, de acontecimento, que aconteceu o caso? É assim, pessoal, nós sabemos que quando acontece caso como esse, né, qualquer tipo de caso, né, que é referente ao abuso, né, principalmente de menores, nós sabemos que a vítima sempre vai ser coagida pelo abusador, com ameaças. Muitas vezes ameaça a própria vítima, ameaça a família da vítima, né? Ameaça, várias ameaças, né? E a pessoa, às vezes, por ser, né, criança, um adolescente, né, e realmente ser incapaz de concluir toda essa situação, podemos dizer assim, e o medo realmente, né, desse abusador fazer mal tanto para ela como para a família, né, ela acaba ficando em silêncio, realmente ficando quieta, né, por questão dessas ameaças, né, ao ponto aí de chegar um tempo que ela realmente venha criar a coragem, entender melhor, né, toda a situação, criar, né, a coragem e assim vir e denunciar o abusador. Que esse aqui não é um caso isolado sobre pessoas que são abusadas, né, quando são de menores, quando são crianças,
e vierem, né, denunciar a vítima só depois que elas acabam se tornando aí pessoas de maior de idade, justamente por essa questão, né? E nós vimos aqui, né, como eles agem, né? Vocês viram aqui na foto um pastor alto, né, forte, uma criança de 15 anos, né, com certeza, falar de força física, jamais, né, ela vai conseguir deter esse homem. E quando ela falou que seu irmão e a sua cunhada não estavam em casa, ele imediatamente entrou no imóvel, empurrou ela para esse quarto e praticou o ato. Ou seja, já foi tudo pensado, pessoal. Não foi coisa assim de acaso, não foi coisa de oportunidade, né? Podemos dizer assim, que muitos acabam falando que na hora ali não pensou, achou que era uma oportunidade de ter alguma coisa com a vítima e acabou acontecendo. Mas nesse caso aqui específico não foi questão de oportunidade. Na verdade, já foi de caso pensado. Quando ele percebeu que só estava ela na casa, ele já foi diretamente fazer aquilo que ele já estava planejando em fazer, né? E ainda teve a cara de pau de retornar, né, minutos depois com um comprimido, né, que é o medicamento aí, né, da pílula do dia seguinte, né, com medo aí, né, da adolescente acabar, né, engravidando aí após o abuso que ela sofreu. Além disso, a jovem relatou que o pastor possui forte vínculo com a família do irmão, tendo livre acesso à casa. Após o crime, o suspeito ameaçou a jovem dizendo que mataria seus familiares caso ela contasse o que havia ocorrido. Como eu acabei de falar, pessoal, tá vendo? Então a pessoa se sente realmente coagida e ela acaba silenciando. Ela não vai pôr em risco a família dela, né? E um alerta aqui para vocês que hoje fazem parte de alguma denominação religiosa, que frequenta alguma igreja, fica aqui um alerta para vocês. Por mais que vocês confiem, tá? Por mais que vocês confiem no líder da igreja, no pastor da igreja, não deixe essa confiança se tornar uma confiança cega. Tá? Fique sempre atento com tudo que acontece ao redor da igreja, ao redor do pastor, do líder. Nunca dê essa liberdade total, que nem nesse caso aqui, que o pastor ele tinha acesso livre na casa do irmão. Pessoal, nós não podemos confundir as coisas. Um líder, né, de uma igreja de denominação, ele é líder na igreja. Na sua casa, quem manda é você. Quem manda na casa é o pai de família, é a mãe, são os pais que mandam lá. Ah, mas ele é pastor, é de confiança. Se você vê isso no seu pastor, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas isso não pode dar a liberdade para essas pessoas, como foi nesse caso. A liberdade que o irmão desta jovem e a cunhada dela deu para o pastor entrar, ter acesso à sua casa, aconteceu o pior. Então nós não podemos confiar cegamente na liderança espiritual, dizendo assim, ainda mais diante, pessoal, de tudo que está acontecendo nos últimos tempos. Tantos escândalos de líderes religiosos abusando de crianças, de mulheres, adulterando. Diante de tantos escândalos, tantas coisas que estão acontecendo hoje, nós não podemos ter essa confiança cega nessas pessoas, por mais que sejam líderes religiosos, principalmente por esse motivo, porque eles aproveitam essa situação, eles aproveitam, né, essa confiança que a maioria das pessoas dá para eles, para que eles possam então cometer tais crimes como esses.
Então ficamos atentos com tudo isso. Na delegacia, a mulher contou que desenvolveu problemas psicológicos após o ocorrido e acredito que o crime tenha sido premeditado, uma vez que o irmão dela havia conversado com o pastor por telefone minutos antes do crime, no qual informou que a jovem estaria sozinha no imóvel. Tá vendo aí, pessoal? Olha só a situação. No boletim de ocorrência, há o relato de que o pastor já possui outro registro por estupro, relatado no ano de 2024. A vítima solicitou medida protetiva de urgência, que foi negado pelo Poder Judiciário, sob a alegação que vítima e autor não possuem relação íntima de afeto ou vínculo doméstico familiar. Pessoal, essa questão de medida protetiva, eu ainda não tenho muito conhecimento sobre a questão, do que é viável ou não referente à vítima receber aí, essa medida, de proteção. E aqui fala que foi negado porque a vítima, não tinha aí, a vítima não possuía relação íntima de afeto ou vínculo doméstico, e familiar ao abusador. Tá, beleza. Mas ela não deixa de estar correndo risco, principalmente por não fazer aí esse vínculo doméstico familiar. Independente de qualquer coisa, por ela ter denunciado ele, ela está correndo risco. Ninguém sabe do que esse cidadão, de repente, é capaz de fazer com essa jovem, hoje já de maior, por questão de ela ter denunciado ele. Já que quando aconteceu o abuso, ele ameaçou ela, falando que ia acabar com a família dela se ela contasse sobre o abuso. E se de repente ele decidir, começar a coagir ela, ameaçar ela, ou até mesmo fazer algum mal para a vida dela? E aí? Então, opinião minha, tá? Essa é opinião minha, eu acredito que o Poder Judiciário deveria sim ter, dado aí essa medida protetiva para esta jovem. Eu acredito que sim, pessoal, porque se nós vamos analisar todos os fatos, querendo ou não, ela está correndo risco, porque não sabemos qual vai ser a atitude, desse pastor, depois de tudo que está acontecendo, por questão da denúncia que ela fez contra ele, após 6 anos, ter ocorrido o abuso. Isso é uma opinião minha, uma coisa que eu vejo, mas como eu falei, eu não tenho muito conhecimento sobre a questão da medida protetiva, se é só referente à questão de parentesco, de questão de perigo de familiar ou coisa assim. Por isso que eu estou deixando aqui a minha opinião e deixando claro para vocês também, que nesse caso aqui, referente à medida protetiva, eu ainda tenho pouco conhecimento, tá bom? Vamos lá. A reportagem tentou contato com Douglas, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. Afastamento. Diante da denúncia, a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta terça-feira, dia 3, o afastamento por 60 dias de Douglas do cargo de coordenador do Centro de Múltiplas Referências, onde recebe salário bruto de R$ 4.400. Pessoal, eu quero rapidinho aqui só deixar, a minha opinião sobre essa questão aqui do afastamento, do pastor referente ao seu
trabalho na prefeitura, tá? Assim, em primeiro momento, a prefeita fez mais que certo de afastar ele, né, do seu cargo lá de trabalho da prefeitura, né? Coordenador do Centro de Múltiplas Referências, né? Então, de primeiro ponto, ela agiu de maneira corretíssima, né, de afastar ele. Agora, o que fica aqui a indagação ou a pergunta é: por que ela afastou ele somente por 60 dias? Será que a justiça, né, ela deu aí uma sentença que até que em 60 dias, né, esse caso seria resolvido, seria apurado? Porque, no meu entender, pessoal, diante desse caso, que é um caso gravíssimo, que é o de abuso, né, contra uma menor, ela teria que ter afastado ele por um tempo indeterminado, até a justiça, né, decretar aí o final do caso. Enquanto não houver a sentença final da justiça, se realmente ele é culpado ou não, ele deveria ficar afastado dos seus trabalhos. Por que só por 60 dias? Será que 60 dias é suficiente para que depois ele volte a trabalhar novamente? Diante dessa denúncia? Diante aí da investigação que está acontecendo, né, contra esse cidadão? Então fica aí as perguntas no ar e a minha indagação referente ao afastamento dele somente por 60 dias. Será que não era mais viável, como já falei aqui, afastar ele por um tempo indeterminado? Até o final da investigação? E outra, teria que afastar ele e cortar, né, cortar aí o salário dele. E cortar o salário dele, porque não é justo uma pessoa ser afastada do cargo dele na prefeitura por uma denúncia de crime grave e continuar recebendo aí, né, o salário de R$ 4.400, né, bruto. Então, fica aí essa indagação, tá bom, pessoal? Pessoal, diante, né, dessa situação, eu quero trazer aqui mais uma matéria referente a esse assunto. Vocês sabiam que esse pastor, ele fazia parte do Conselho de Pastores da Assembleia de Deus de lá de Mato Grosso, né, de Campo Grande? Exatamente isso, ele fazia parte do conselho, né, e diante, né, de toda essa repercussão, diante dessa denúncia e diante da investigação, né, que está sendo feita aí em cima dele, então ele decidiu, né, pedir o afastamento, né, do cargo dele de conselheiro, né, de pastor, né, o afastamento aí do conselho de pastor. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês agora, falando aqui sobre, né, essa petição aí que ele fez, né, para se afastar aí do conselho de pastor lá de Campo Grande, de Mato Grosso. E a matéria é essa aqui, pessoal, Top Media News, tá bom? Top Media News. Publicada aí, ó, há 6 dias, né? Faz 6 dias então que foi publicada aí essa matéria. Acusado de estupro, né, adolescente pede afastamento de conselho de pastores. O religioso, também afastado de suas atividades na gestão da prefeita Adriane Lopes,
né, que o afastamento da prefeitura, né, nós já vimos aí anteriormente. Tá aqui, ó. Pastor Mandu, como é conhecido, foi denunciado 7 anos após o possível crime, tá bom? O CONCEPACG, Conselho de Pastores de Campo Grande, informou que o pastor Douglas Alves Mandu, denunciado por estupro contra uma adolescente de 15 anos, solicitou seu afastamento das funções. Mandu também é servidor na gestão Adriane Lopes, né, PP, e já afastado de suas atividades do executivo por 60 dias, que foi o que nós acabamos de ver aqui, né, o afastamento dele aí da prefeitura. Por meio de um comunicado, o conselho informou que o pedido foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regular do colegiado, sendo aceito em conformidade com os princípios que orientam a instituição, né? O CONCEPACG destacou que a medida visa apenas aguardar os esclarecimentos necessários sobre as denúncias envolvendo o pastor, sem que o conselho emita juízo de culpa ou inocência. Cabe aos órgãos competentes a análise e julgamento dos fatos, reforma a entidade. O conselho reafirmou seu compromisso com os princípios bíblicos, a ética ministerial e a transparência, ressaltando a importância de manter a harmonia e a credibilidade ministerial, bem como o bom testemunho diante da sociedade e da comunidade cristã. Bom, pessoal, primeira coisa, né? Pelo menos ele teve a sã consciência de entender que o melhor seria realmente ele se afastar aí, né, do Conselho de Pastores de Campo Grande, né, onde então ele aí, né, fez aí esse pedido de afastamento, né? E é bom, pessoal, é importante a gente entender que, segundo aqui, né, a igreja, a Assembleia de Deus de Missões, né, e o Conselho de Pastores, eles entenderam realmente, né, a gravidade do caso, aceitaram aí, né, o pedido dele de afastamento, né, do conselho. E assim, né, pelo que nós vimos aqui, eles também se colocaram à disposição da justiça sobre esse caso, né? E é importante ressaltar aqui que eles falam uma coisa aqui bastante interessante, pessoal, tá? Que eles falam, né, que não cabe a eles, né, emitir um juízo de culpa ou inocência, né, que isso cabe, né, aos órgãos competentes à análise e julgamento dos fatos, né? Ou seja, ela entendeu realmente, né, a entidade aí compreendeu realmente aí, né, a gravidade do assunto, né, da denúncia, se pôs à disposição da justiça e colocou: quem vai decidir os órgãos competentes, ou seja, a justiça. Não cabe a nós relatar se ele é inocente ou culpado. É por isso que eles aceitaram aí o pedido aí de afastamento dele, né, e se colocaram, né, à disposição da justiça, né? E isso é muito importante, pessoal, tá? Muito importante. E já sendo bem claro para vocês aqui, pessoal, que nada contra a denominação evangélica Assembleia de Deus, nada contra, né, a liderança da igreja, nada contra a pessoa em si, né, do pastor, né, mas sim em questão das atitudes do pastor, né, e sim a questão do crime que ele cometeu, né, diante da lei, da justiça, e que ela venha a ser feita, né, e que esse pastor realmente, né, venha aí, se for realmente aí, após o final da investigação, realmente ele for culpado, né, se realmente
for aí concretizado aí que realmente ele fez isso, que ele realmente ele abusou, né, dessa adolescente, então que a justiça venha a ser feita, que ele venha pagar pelo seu crime, venha a ser preso, e que a liderança aí, né, o conselho de pastores, entenda, né, que ele não pode mais continuar com esse cargo de pastor. Não pode, não tem condições, não tem cabimento, né, um criminoso ainda ser intitulado como pastor. Pastor é para cuidar das ovelhas, né, e não para fazer o que ele fez. Aqui está, pessoal, a nota, né, que o Conselho de Pastores emitiu, né, diante aí do pedido de afastamento do pastor Douglas, né, por questão aí da denúncia. Conselho de Pastores do município de Campo Grande, comunicado. O Conselho de Pastores do município de Campo Grande comunica que o pastor Douglas Alves Mandu, membro do Conselho de Ética deste órgão, solicitou voluntariamente seu afastamento das funções na diretoria da CONCEPA-CG, até que sejam devidamente esclarecidos os fatos relativos às denúncias que envolvem sua pessoa. O pedido foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição. A CONCEPA-CG reforça seu compromisso com os princípios bíblicos e ética ministerial e a condução transparente de suas atribuições, preservando a harmonia, a credibilidade ministerial e o bom testemunho diante da sociedade e da comunidade cristã. Ressaltamos que não cabe a este Conselho emitir juízo de culpa ou inocência de seus membros, cabendo tal análise e julgamento aos órgãos competentes. Por fim, o CONCEPA-CG ressalta a importância da unidade do corpo de Cristo e do fortalecimento da comunhão entre os líderes espirituais do município de Campo Grande. Aqui está, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 3 de março de 2026. Diretoria do Conselho de Pastores de Campo Grande. Então aqui está, né, a nota emitida, né, pelo Conselho de Pastores de Campo Grande. Né? E assim, pessoal, na minha opinião, né, eles fizeram mais que o certo e realmente deixar aí, né, que os órgãos, né, da justiça realmente venham aí, né, fazer aí a investigação e venha daí, né, o veredito final sobre esse caso, né, e que a justiça seja feita, né, diante daquilo que a investigação aí for realizada, tá bom? Em outra nota divulgada mais cedo nas redes sociais, a diretoria informou que a igreja soube do caso pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 2, e que imediatamente seguiu os trâmites estabelecidos pelo estatuto da entidade. Foi reforçado que não havia registro de reclamações à diretoria sobre os fatos envolvendo o religioso. Então tá aí, pessoal. Em outra nota, né, eles deixam claro que eles ficaram sabendo, né, da denúncia, né, através das redes sociais, né, como a maioria de nós também ficamos sabendo, né, através das redes sociais, né, que foi também até o meu caso, né, e diante disso que eu estou aqui nesse momento trazendo aí essa matéria exclusiva para vocês. No trecho final, a igreja, mesmo a congregação da prefeita Adriane Lopes, manifestou solidariedade, apoio
e proteção à vítima e aos familiares dela. Foi dito também que a ADMCG está disposta a colaborar com as autoridades competentes sobre o caso. Como defensores da vida e da dignidade humana, a Igreja coloca-se ao lado da proteção dos vulneráveis, oferecendo suporte espiritual e humano nesse momento difícil, reflete a direção da ADMCG. Pessoal, na verdade é o mínimo, né, que se espera aí da organização, né? Apoio, né, como falou, né, tanto espiritual como emocional, né, para realmente ajudar esta jovem e também, né, a família dela, né? Porque já se passaram 7 anos, né, do caso, né, que ocorreu, foi em 2019. Porém, né, pessoal, o trauma, né, fica, né? Por mais que a pessoa hoje com 21 anos ela consiga aí, vamos dizer assim, né, dar a volta por cima, por mais que ela consiga realmente aí, né, levar a sua vida tentando ela de uma forma normalmente, né, no seu dia a dia, o trauma vai ficar, né? A parte emocional, psicológica, né, da pessoa, né, realmente vai continuar aí uma, né, ferida, né, que é difícil de cicatrizar, muito difícil, né? E assim, espero, né, que esse cidadão, diante disso, não venha, né, a ameaçar ou querer a coagir, né, a vítima, né, como ele fez no ato do abuso, ameaçando a vítima que se ela contasse ele ia, da família dela. Então espero que ele não volte, né, a querer ameaçar a vítima, já também, né, que foi negada aí, né, o judiciário negou, né, a medida protetiva para a vítima, por questão da vítima não ter nenhum vínculo, né, familiar com o acusado, né, com o abusador. É lamentável, né, pessoal? Eu, como já deixei opinião lá atrás, na minha opinião, independente de qualquer situação, nesse caso, né, ela deveria sim ter uma medida aí protetiva para que esse cidadão, né, não procure ela, não tente aí ameaçar ela e não tente fazer, né, mal algum para ela, já que ela fez o correto, né, que foi denunciar o crime que ele cometeu. Tá bom, pessoal? Pessoal, agora essa parte de baixo aqui, entenda o caso, tá? Eu não vou estar lendo para vocês, que na verdade é um resumo do que nós vimos até agora, tá bom? Então, diante disso, eu vou estar, né, encerrando por aqui o nosso vídeo, né? Está encerrando por aqui essa matéria. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo, que realmente possam aí entender tudo que foi falado aqui nessa matéria. E lembrando vocês, tá? Não esqueça aí, né, da sua inscrição. Não é inscrito? Se inscreva, ative o sininho de notificações para que o YouTube te notifique todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal. Deixa também aí, né, o seu like, o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O seu compartilhamento aí é muito importante para que outras pessoas fiquem aí, né, informado de tudo que acontece, né, nas notícias policiais, né, aqui do Brasil e até mesmo do mundo, que, né, eu tenho aí como estar trazendo aqui para vocês no nosso canal. E rapidinho, pessoal, antes que eu esqueça, já surgiu outras vítimas desse pastor, tá, do pastor Douglas Mandu. Já surgiram outras vítimas, né, denunciaram ele também, tá bom? E na próxima matéria, inclusive, né, eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa outra vítima que também aí, né, apareceu denunciando aí o pastor Douglas Mandu. Então, muito em breve estarei aqui
com mais uma matéria aí sobre o pastor Douglas Mandu, e agora aí trazendo para você, né, assuntos aí sobre uma outra vítima que também denunciou o pastor. Tá bom, pessoal? Então fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.